Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, sou Alex Brasil. Esse é um canal onde nós estudamos o Evangelho, os tópicos do Evangelho de Jesus Cristo. Este Vem Segue-me é um programa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, e esse ano nós estamos estudando o livro de Doutrina e Convênios. Essa semana estudaremos o capítulo 77 até o 80, e o tema dessa semana é Eu vos guiarei. Estudaremos os seguintes tópicos. Deus revela seus ministérios àqueles que procuram conhecê-los. O Senhor nos guiará. O chamado para servir a Deus é mais importante do que onde servimos. O Senhor nos guiará por meio do Espírito Santo. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Isso é muito importante para que o evangelho possa ser levado a outras pessoas. Bom, o primeiro tópico é Deus revela seus ministérios àqueles que procuram conhecê-los. Então, nós vamos aprender mais o que significa isso. Bom, Doutrina e Convênios 77, versículo 6, assim como os demais aí para frente, mostra que Joseph Smith ele estava lendo a Bíblia e alguns trechos do livro de Apocalipse, ele tinha algumas dúvidas e ele recebeu uma revelação a respeito de alguns versículos. Diz assim, o que devemos entender pelo livro visto por João, que estava selado por fora com 7 selos? Aí ele responde à revelação que ele recebe sobre isso. Diz, devemos entender que ele contém a vontade, os mistérios e as obras de Deus revelados, as coisas ocultas de sua administração, concernentes a esta terra durante os 7.000 anos de sua duração, ou seja, de sua existência física. Então ele recebeu essa revelação sobre essa dúvida. Outra coisa, o que devemos entender pelos 7 selos com que o livro estava selado? Ele responde, devemos entender que o primeiro selo contém as coisas dos primeiros 1.000 anos, assim como o segundo as coisas dos 1.000 anos seguintes, e assim por diante até o 7º. No versículo 8, o que devemos entender pelos 4 anjos de que fala o capítulo 7, versículo 1 do Apocalipse? Devemos entender que eles são 4 anjos enviados da presença de Deus, a quem foi dado poder sobre as 4 partes da terra para poupar a vida e para destruir. Estes são os que têm o evangelho eterno para entregá-lo a toda nação, tribo, língua e povo, tendo poder para encerrar, tendo poder para cerrar os céus, selar para a vida ou lançar as regiões das trevas. Ele continua. Ou seja, esse capítulo 77, existe muitas revelações que ele recebeu referente às dúvidas que ele tinha sobre alguns versículos da Bíblia. O próximo tópico é o Senhor nos guiará. Esse tópico diz, no versículo 78, 17 a 18, em verdade vos digo, vós sois criancinhas, e ainda não compreendestes quão grandiosas são as bênçãos que o Pai tem nas mãos e preparou para vós. E não podeis suportar tudo agora. Contudo, tende bom ânimo, porque eu vos guiarei. Vosso é o reino, e são vossas as suas bênçãos, e são vossas as riquezas da eternidade. Então, o Senhor fala que são muitas as bênçãos que nós temos para receber. Então, nós não conseguimos entender todas as coisas porque ele nos compara com uma criancinha. Então, imagina você como criança, todas as coisas que ainda você vai viver, vai aprender por toda a sua vida, você não vai receber todo esse conhecimento de uma vez só. Você vai crescer de graça em graça e aprendizado, você vai crescendo aos poucos, como subindo uma escada. Então, dessa maneira que o Senhor fala sobre essa escritura, né? Que vós sois criancinhas e ainda não compreendeste quão grandiosas são as bênçãos de Deus, né? Que Ele tem reservado para cada um de nós. Ele continua, porque o homem natural é inimigo de Deus e tem-no sido desde a queda de Adão, e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda o influxo do Santo Espírito,
e despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor, e torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Então, nós precisamos ser como criança, ser pura como uma criança, tornar-se como uma criança submissa, humilde, paciente, cheio de amor. Então, o homem natural, ele é inimigo de Deus, e a gente precisa ser como criança. E quando você é como criança, você é puro, né? Além de ser puro, ser humilde, ser manso, você, por exemplo, não bebe álcool, você não fuma. Então, siga os exemplos das crianças para você poder se preparar aqui na Terra para voltar à presença de Deus. Próximo tópico é: o chamado para servir a Deus é mais importante do que onde servimos. Então, nós temos aqui a imagem, algumas imagens de serviço, né, ao próximo, os missionários saindo para pregar o evangelho, uma irmã fazendo a pesquisa genealógica, a história da sua família, servindo como missionária. Aqui o projeto Mãos que Ajudam, que é um programa da igreja onde nós temos a oportunidade de ajudar muitas pessoas no Brasil inteiro, na verdade no mundo todo, né? Então não importa qual é o nosso chamado, onde servimos, o importante é servir o próximo. Doutrina e Convênios 83 diz: portanto, ide pregai meu evangelho, seja para o norte ou para o sul, para o leste ou para o oeste, não importa, porque não vos podeis enganar. Então o Senhor dá esse mandamento, né, de pregar o evangelho. E o último tópico é: o Senhor nos guiará por meio do Espírito Santo. Como eu já disse antes, não existe coisa mais importante na nossa vida do que a presença do Espírito Santo, porque ele vai sempre nos guiar, nos orientar em todas as coisas que nós devemos fazer aqui na Terra. E para encerrar, irmãos, queria deixar a citação do presidente Henry B. que é um membro da primeira presidência, Coro dos 12 Apóstolos da Igreja. Ele disse: compartilhou a experiência de quando orou pedindo orientação em uma decisão importante e como aprendeu a ser guiado pelo Senhor. Ele disse: orei, mas por várias horas parecia não haver resposta. Logo antes do amanhecer, fui tomado por um sentimento. Senti-me como uma criança, mais do que jamais me sentira desde que fora uma. Meu coração e minha mente pareceram aquietar-se. Havia paz naquela serenidade interior. Então, para minha surpresa, vi-me orando: Pai Celestial, não importa o que eu quero, não dou mais a mínima importância para o que quero. Só quero que seja feita a tua vontade. Isso é tudo o que quero. Por favor, dize-me o que fazer. Naquele momento, senti uma serenidade interior como jamais sentira. E então a resposta veio, e tive certeza de onde vinha. Ficou claro o que eu deveria fazer. Não recebi qualquer promessa quanto ao resultado. Havia apenas a certeza de que eu era uma criança a quem havia sido ensinado o caminho que levaria aquilo que ele queria para mim. Eu agradeço sua atenção, convido você a aplicar todo esse aprendizado na sua vida, que você possa também compartilhar essa mensagem. Deixe aqui seus comentários sobre aquilo que você estudou e que não foi mencionado aqui, que você possa compartilhar também os seus sentimentos. Eu agradeço a sua atenção, agradeço aos comentários que são deixados aqui, isso me incentiva. E muito obrigado a todos e até a próxima semana. Forte abraço.